Fala galera do oitavo ano, vamos lá, mais uma aula de matemática, bora, 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 bora menino, bora menina. Então galera, hoje nós vamos ver aí, ó, divisão de polinômios, certo? Vamos aí encerrar esse assunto polinômios e hoje com a divisão, né? Então, sem mais, né, vamos lá para o nosso conteúdo. Página 129, galera. Então, ó, considera as seguintes situações. Eu tenho um polinômio ali, 9x à quinta mais 21x à quarta menos 12x ao cubo dividido por 3x ao cubo. Então, observe o que vai ser feito aí, ó. Eu vou pegar, certo, cada um dos termos e dividir por 3x ao cubo. Então, eu vou pegar o 9, ó, como você observa aqui, estou pegando 9 dividindo por 3x ao cubo. Vou pegar o 21, dividir por 3x ao cubo. Vou pegar o 12, dividir por 3x ao cubo. Ou seja, a divisão de polinômios por um monômio é simplesmente você pegar cada um dos termos e fazer a divisão deles pelo divisor, né? O quociente lá que é 3x ao cubo. Então, como é que é feita a diferença, galera? Aliás, como é que é feita a divisão, né? Então, vou pegar aqui o 9, ó, dividir por 3, certo? Então, a primeira coisa que você tem que observar é isso aí. Você vai pegar os coeficientes, né? Ou seja, 9 e 3 divididos. Então, 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3, ok? Então, feito essa divisão, né, ó, você já sabe que o resultado vai ser 3. Repete o x, né? Ó. Aqui eu tenho um x à quinta e aqui eu tenho um x ao quadrado. Na divisão de potência de mesma base, eu repito a base, que é x. Ó. E aqui nos expoentes eu vou diminuir. Então, 5 menos 3, aliás, 5 menos 2, 3. Pronto, aqui já vai ser uma resposta. Certo? Então, quer dizer que 9x à quinta, dividido por 3x ao quadrado, já é 3x ao cubo. A mesma coisa, aliás, perdão, eu vacilei aqui, é dividido por 3x ao cubo, né? Aqui já é a resposta, né? Perdão. Certo? Então, dá 3x ao quadrado, ok? Certo? Então, pegando 9, né, ó, repetindo, aí, pegando 9 dividido por 3 vai dar 3. Ó. Repete o x, né? Ó, certo? Repetir o x. E aqui vou diminuir, ó, 5 menos 3, 2. Ok? Então, vai dar 3x ao quadrado. Agora sim, né? Agora, vamos lá. 21, né, ó, 21 dividido por 3 vai dar 7. Repito o x, né? E vou diminuir. 4 menos 3, 1. Precisa colocar 1 aqui em cima? Não. Né? Então fica 7x. E lembrando de combinar o sinal. Menos com mais dá menos. Então 12 dividido por 3 dá 4. Observe nesse aqui ó, que o 4 ficou sozinho. Por quê? Ó? X ao cubo. X ao cubo vai ser x, ó, 3 menos 3. 3 menos 3 é nada. E x elevado a zero vai dar 1. Certo? Por isso fica 4 vezes 1 que dá 4. Então não precisa colocar. Tá entendendo aí, galera? Daqui a pouco vou fazer outros exemplos aqui para a gente ver. Ó, mais um exemplo aqui. Ó. Calcular 40x ao cubo, y ao quadrado, menos 5x ao quadrado e y ao cubo, dividido por menos 10xy. Vamos lá. Processo é o mesmo, né? Vou pegar esse 40 dividir por 10, né? 40 por 10, combinando sinais, ó, menos com mais dá menos. Então, 40 por 10 dá 4. Então, vou olhar os coeficientes de x, né, e os coeficientes de y. Vamos fazer primeiro o x. Ó. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então, 3 menos 1, 2. Ó. Aqui eu tenho 2. 2 menos 1, 1. Beleza? Aí agora eu vou dividir a outra parte, que é o 5. Ó. 5 dividido por 10. 5 dividido por 10, galera, ó, 5 sobre 10. Dá para simplificar por 5, né? Ó, que dá 1 meio. Por isso fica 1 meio aqui, ó. Ok? Então, olha, ali no x eu tenho um x ao quadrado e um x ali. Então vai ficar 2 menos 1, dá 1. E y ao cubo, né? 3 menos 1, 2. Ó. Pronto, então a resposta é isso aqui. Deixa eu pescar outros exemplos. Aí, galera, um outro exemplo aí, ó. Certo? Um exemplo aqui que eu pesquei aqui da internet aqui, ó. Então tem ali, ó, 10 a
ao cubo, b ao cubo, mais 8ab ao quadrado, dividido por 2ab ao quadrado. Então, observe o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 10, a ao cubo, b ao cubo, e dividir ele por quanto? Por 2ab ao quadrado, certo? Então, vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. Vamos lá, 10 dividido por 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5, ok. A ao cubo menos A, né? Ou seja, 3, perdão, menos 1 dá 2, então vai ficar A ao quadrado. Se escrever será bom, menino. A ao quadrado. Pronto. E a parte do B, ó. O B é 3, então 3 menos 2, 1. Pronto. Então a primeira parte está resolvida. Qual é a outra parte? É o 8ab ao quadrado, né? Que vai ser dividido por 2ab ao quadrado. Então, 8 dividido por 2 dá 4. E a menos, o A tem 1 aqui, né? Também tem 1, então 1 menos 1 dá 0. Então, ficou só o 4. E b ao quadrado menos b ao quadrado, zerou também. Então, a resposta disso aqui, né? Da operação toda, seria o quê? 5 ao quadrado, b mais o 4, certo? É só isso aqui, ó. Certo? Então, é só você pegar o termo por termo e fazer a divisão. Certo, galera? Não vou adiantar, né, para vocês aqui a divisão, né, de polinômio por polinômio, certo? Você vai tentar aí resolver essas questõezinhas aqui, né? A 1 e a 2, da página 129, certo? Para a gente encerrar aqui esse assunto de polinômios. Na próxima aula a gente faz a correção desses dois itens aqui. Certo, galera? Então aqui fica a parte de álgebra da nossa aula de hoje. Vamos agora ver a parte da geometria, né? Então, galerinha, na última aula, na parte lá da geometria, né, foi pedido para que vocês convertessem 20 metros cúbicos em milímetros cúbicos, né? Então, lembrando que aqui, ó, tem um metro, decímetro, né? Tem um centímetro e tem um milímetro. Não é isso? Então, vamos lá. Ó, tem um metro. Para transformar lá em milímetro, eu vou passar quantas casas, né? Uma, duas, 3. Então, cada casa que eu passo, eu acrescento 3 zeros, certo? Então, aqui inicialmente vai ficar 20. 20, não. Então, para cá, ó, 3 zeros, mais 3 zeros, mais 3 zeros. Então, vai ficar 20 o quê? Bilhões, né? De milímetros cúbicos. Ok? Então, convertendo 20 metros cúbicos para milímetros cúbicos, dá isso aí tudo. Ok? Então, é só multiplicar por 1000 em cada casa que você passar para a sua direita. Já a segunda pedida para vocês aí é que vocês convertessem aí, vamos lá, 150 mil, não, 15 mil, ou foi 15 milhões? Foi 15 milhões, né? Então, 15 milhões de centímetros cúbicos em metros cúbicos. Então, vamos lá, o esquema é o mesmo, né? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Só que aqui, ó, eu vou voltando, né? Eu tenho quantas casas? Volto uma casa, volto outra casa. Então, galera, aqui o processo é o contrário daquele anterior. Lá, cada casa que eu passava, eu colocava 3 zeros, né? Aqui, cada casa que eu voltar, eu tiro 3 zeros, certo? Porque é dividindo, ok? Então, de uma grandeza menor para uma maior, eu divido. No caso, como é metro cúbico, né? Como é centímetro, milímetros cúbicos, eu vou fazer a divisão por 1000. Então, vamos lá. Inicialmente, ele estava aqui, né? Ó, 15 milhões. Certo? Então, quando ele vai de centímetro para decímetro, ele perde 3 zeros. Quando ele vai de decímetro para metro, ele perde mais 3 zeros. Então, aquilo ali transformado em metros, vai ficar só 15 metros cúbicos. Tranquilo? Valeu então, né? Deu para entender.
Agora vamos dar prosseguimento aí ao nosso aprendizado, certo? Estudando aí o cubo, certo? E o bloco retangular. Isso aqui eu acho que está lá na página 230 e alguma coisinha aqui. Deixa eu ver aqui para vocês, para dar a página bem certinha para vocês. 239, certo? Página 239, cubo e bloco retangular. Porque nós vamos começar, né, galera, a calcular volume, certo? Calcular os volumes. E o que é o volume, né? Vocês devem lembrar, o volume é a capacidade, certo? Então, para calcular o volume de blocos, né, geométricos, figuras dimensionais, tridimensionais, eu vou precisar de três medidas, né? Altura, largura e comprimento. Vamos supor que tem na tua casa aí um tanque de água, certo? Retangular. O que é mais fácil? Você pegar baldes de 10 litros e ir despejando nele até encher e contar quantos baldes deu. Ou você pegar a medida de largura, o comprimento e a altura e multiplicar as três. Então, quando eu tenho aí uma figura geométrica, né? Nesse caso aqui, né, é o cubo. Né? Nesse caso é o cubo. Eu tenho aqui a largura, por exemplo, esse Azinho aqui, ó. Né? Tenho aqui o comprimento, tenho aqui a altura. Como ele é um cubo, todos os lados têm a mesma medida. Então, para calcular o volume dele, basta eu fazer A vezes A vezes A, certo? Então, por exemplo, se aqui tivéssemos 2 metros, por exemplo, então o volume dele seria o quê? 2 ao cubo. Então, o volume dele seria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, seriam 8 metros cúbicos, certo? Caberiam nesse tanquinho aqui, certo? E quando for um paralelepípedo, um paralelogramo, né? Um bloco retangular, como é que eu faço? Vou pegar as três medidas também, ó, e multiplicá-los. Então, supomos que aqui eu tenha uma piscina, né? Essa piscina ela tenha 10 metros de comprimento, ela tenha 3 metros de largura e ela tenha, vamos supor que 2,5 metros de profundidade, né? Uma piscina até boa, né? Então, qual vai ser o volume dessa piscina? Então, o volume dela vai ser o quê? O 10 que multiplica o 2,5 que multiplica o 3, certo? Então, eu tenho aqui, qual é o volume dela? 10 vezes 2,5 dá 25. E 25 vezes 3 dá 75. Então, eu tenho ali 75 metros cúbicos de capacidade dessa piscina. Simples ou não, né? Bem simples, certo? Então, eu vou precisar das três medidas. Então, olha, assim como o cubo, o volume de um bloco retangular é igual ao produto de suas três dimensões. Então, acompanhe a resolução de um exemplo. O volume de uma piscina com a forma de um bloco retangular é 150 metros cúbicos. O comprimento da piscina é 8 metros e a largura 5 metros. Vamos calcular a profundidade dessa piscina. Então, eu tenho ali que o volume dela já é 120, né? Já é dado o volume dela. Então, se eu sei que o volume, né, é calculado pelas três medidas, né, A vezes B vezes C, por exemplo, e eu já tenho esse volume aqui, ó, então vou substituir, né, por 120, que é o valor que eu já tenho. Certo? Já sei que um lado mede 8 e o outro lado mede 5. Então, 8 vezes 5. Então, falta descobrir, ó, o outro lado que é o C. Então, vai ter 120, ó. 8 vezes 5 são 40, C. Então, olha, o C vai ficar aqui, o 120 já está do outro lado, ó. 40 passa dividindo. Então, o C vai ser igual a 3. Beleza? Então, aqui dá para a gente calcular, certo? E para a gente treinar, galera, um pouquinho isso aqui que a gente está explicando para vocês, vamos fazer essa questão número 1, ó. A questão número 2, 3 e 4, certo? Ó, na página 239. 1, 2, 3 e 4. Certo, galera? Um abraço, até a nossa próxima aula. Valeu!